Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do FreeCAD para Lei. Continuando aquela série de vídeos em que a gente vai fazer uma série de 6, utilizando tanto o Part quanto o Part Design, vamos então agora para o terceiro vídeo. E em específico, esse vídeo aqui a gente vai fazer, essa peça a gente vai fazer de duas formas. Primeira forma, fazendo uma extrusão total e depois fazendo um recorte, e depois fazendo uma extrusão e depois essa parte aqui superior. Então vamos começar com arquivo novo, janela lado a lado. Então primeiramente a gente vai começar com essa parte aqui, ó. Então lá tem 50 daqui até o centro desse arco. Temos um diâmetro de 76. Então, com o Part Design selecionado, então, Create New Body, Create New Sketch, visão superior. Então, para a gente ter a visão superior, vamos selecionar o XY Plane. Vamos criar uma circunferência com 76 de diâmetro. Saímos do Sketch e agora vamos aplicar um Pad. Então, nós temos aqui, da base até aqui, 50, só que vai até o centro desse arco. O arco ele vai ter um diâmetro de 9, porque um raio de 9, porque o diâmetro é 18. Então, é 59. Então, vamos criar agora um novo sketch, e levando em consideração que aqui seria a frente desse objeto. Não é necessário, mas eu prefiro deixar a rotação do sketch virado para cá ou para cá. Então, vou selecionar o sketch, vou aqui em Data, e vou rotacionar em 90 graus. Pronto, então agora o ponto, a edge ficou para a parte posterior. Então agora vamos criar um novo sketch. Vamos criar um novo sketch, visão frontal agora, XZ Plane. Vista na altura do plane. E vamos criar aqui agora o sketch de corte. Vamos começar com um arco. Eu vou colocar uma restrição entre esse arco e essa referência como uma tangência. Vamos colocar uma restrição entre esse ponto e esse. Aqui a altura desse ponto até aqui é 20. Então aqui é 20. Vou colocar uma tangência entre o arco e essa linha. Então, diâmetro aqui é 18, o arco então é 18 dividido por 2. E agora a gente finaliza fechando o sketch. Vou aplicar um pocket com total e simétrico. Vou selecionar o pocket e vou aplicar um mirror. Agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Vamos selecionar então essa face, criar um novo sketch, criar primeiramente o arco, e depois um retângulo. Essa linha aqui vou deixar como referência
e vou aplicar uma tangência entre o arco e essa linha aqui do retângulo. Vou pegar como referência essa circunferência e vou deixar o ponto com a referência da circunferência como uma restrição. Vou fazer a mesma coisa para esse daqui. Seleciono o ponto e a referência da circunferência. Ele entende que isso é uma redundância, então eu deleto ele e vou aplicar então a distância, que é de 20 milímetros. Aqui também vai ficar como uma linha de referência, uma linha de construção, aliás. E aqui precisa ser também de forma circular. Então, vamos ligar aqui a view na altura do plane e vamos criar um arco. Desse ponto até esse. Vou deixar esse ponto restrito a esse eixo. Agora precisamos colocar o distanciamento. O distanciamento é de 20 milímetros. 20 milímetros da ponta aqui do arco até aqui. Então eu vou criar um ponto de construção. Vou deixar ele vinculado tanto ao arco quanto a esse eixo aqui. E agora eu posso colocar um valor nele, daqui a aqui. Vamos aplicar um pocket 15 milímetros. Vamos selecionar esse pocket e aplicar um mirror. E a peça está pronta. Então essa daqui foi feito utilizando o Part Design. Agora a gente vai utilizar o Part. Para isso a gente vai reutilizar todos os sketches que foram feitos. Vamos colocar agora no Part Workbench. Vamos fazer agora, selecionando aqui o sketch, o primeiro sketch que foi feito, e aplicando um Extrude. Então nós fizemos com 59. Ok. Agora vamos fazer o recorte. Então vamos selecionar o segundo sketch e também aplicar uma extrusão. Vai ser simétrica, diâmetro é 76, então vamos fazer com 80. Essa extrusão a gente precisa fazer um espelhamento, então vamos selecionar a extrusão e fazer um espelhamento. Selecionamos o eixo YZ, damos OK. Vamos agora selecionar a extrusão inicial e a que foi feito o mirror e vamos aplicar uma fusão neles. E agora sim, selecionamos o cilindro, a fusão que foi feita e aplicamos outra operação booleana.
Mesma coisa aqui, vamos selecionar o sketch. Por algum motivo ele está com problema, deixa eu abrir aqui e ver o que que é. Aqui, ó. Pronto. Então selecionamos esse sketch, vamos aplicar uma extrusão. Vai ser de 15. Vamos selecionar essa extrusão, vir aqui em data e colocar como reverso. Vamos selecionar novamente e aplicar um mirror. YZ Plane. Selecionamos a primeira extrusão, o mirror e aplicamos uma fusão. Selecionamos o corpo, selecionamos a última fusão e fazemos o corte. Eu vou criar uma pastinha para colocar o nome Part. Tudo que for do Part a gente vai colocar aqui. Então esse daqui foi a primeira forma que eu falei que ia fazer. E tem uma segunda forma. Qual que é essa segunda forma? Vamos começar então. Vou lá para o Part Design. Vou criar um outro corpo agora, um outro body. E a gente vai fazer, só que não seguindo o que foi feito antes. Então primeiro a gente vai fazer essa parte inferior aqui. Para utilizar os sketches do Part Design que foi feito anteriormente, a gente vai fazer uma cópia desses sketches. Então tem esse daqui, esse aqui e esse aqui. Se fosse só parte, não precisaria copiar. Copiamos, seleciona tudo, deseleciona tudo e deseleciona só os 3 sketches que você quer. Dá um OK. Agora eu venho aqui e colo. Eles vão ficar tudo fora do body. Então eu vou selecionar os 3 e jogo para dentro do body. Pronto. Então eu vou selecionar o primeiro sketch e vou aplicar um pad. Só que vou aplicar um pad de quanto? Então o total é 59. Então eu vou fazer um pad aqui de 30. Agora eu vou editar esse pad aqui. Ele está restrito. E eu vou aplicar um pad também. O único problema é que esse pad ele não vai acompanhar essa curvatura, então por isso ele vai ter que passar um pouquinho para depois fazer um corte. Então vai ser simétrico e vamos fazer ele com 80 também. Eu vou aplicar um mirror nele. E agora eu vou fazer um corte dele, fazer um corte usando um sketch. Então vou criar mais um sketch. E eu vou pegar justamente essa referência aqui, ó. Vou fazer um arco. E também usar um retângulo. Esse daqui fica como construção. Vou colocar um valor, 20. Volta a visão normal, 20 tá bom. E vou colocar também um valor para essa parte aqui, ó. Vou colocar 10.
Ok. Aplico então agora um pocket, total e reverso. E vou fazer um mirror com esse pocket. Agora é só fazer o corte. Agora é só fazer esses dois cortes. Então a gente vai selecionar, fazer um pocket de 15 e aplicar um mirror nesse pocket. E a peça está pronta. Então por que eu fiz dessa forma também? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação em que você pode fazer de uma forma ou de outra. Essa segunda forma aqui se mostrou um pouco mais complexa, porque na verdade a primeira forma fica um pouco até mais fácil de se fazer. Só que em alguns casos, como coloquei aqui, às vezes você precisa fazer de uma outra forma, né? Então sempre procure explorar várias formas de se trabalhar. Veja qual que é a melhor opção, isso não só para um primeiro momento, né? Mas de repente é uma peça mais complexa em que você vai precisar talvez desse modelo que foi feito por último, por mais que ele dê mais trabalho. Então eu espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.